O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, o menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje, ouvindo essa primeira leitura do livro de Deuteronômio, onde vai dizer qual é a nação que tem um Deus tão próximo, que tem um Deus que se sente a profundidade do seu amor, e vai nos mostrando o quanto Deus nos cerca de cuidado, de carinho. Tanto é que vai nos dar um decreto, que vai nos dar leis, para que nós de fato consigamos andar segundo a vontade do Senhor. E nenhum de nós podemos dizer que não sabemos a vontade do Senhor. Se nós adentrarmos nos decretos e nas leis, provida do Senhor, nós poderemos sim dizer: sim, sou ciente da vontade de Deus. Por isso, o Evangelho de hoje diz que Jesus não veio para abolir a lei, não veio porque Jesus não era um cidadão que descumpria a lei, mas ele veio dar pleno cumprimento da lei. Se nós olharmos, por exemplo, para o Decálogo, ou seja, para os 10 mandamentos, e aí, olhando para cada um deles, e provavelmente nós não lembramos de todos, pelo menos na ordem, ainda que não seja na ordem, mas alguns deles já ficaram para nós caducos, se assim podemos dizer. Mas se nós entendemos a lei como algo sacrificante, difícil, ruim, nós sempre vamos desprezar. Mas se entendamos a lei, da lei de Deus, oriunda de uma experiência de oração, uma experiência amorosa, de diálogo com Deus, nós conseguiremos acolher. Portanto, temos dois caminhos: olhamos a lei de Deus com um olhar humano, meramente legalista, ou olhamos a lei de Deus como cuidado de Deus para conosco. Se nós olharmos a lei de Deus como carinho de Deus para conosco, ela não será pesada, ela não será desprezada, ao contrário, ela será seguida e obedecida
com muito amor. Pois Jesus diz que quem ensinar a lei errado, ensinar alguém, praticar na sua vida, ensinar errado, será considerado menor do reino dos céus. E nós olhamos a nossa vida no tempo de hoje, todos nós queremos ser importantes ou grandes, de alguma maneira. Importante, talvez, para um filho, para uma filha, para um esposo, na vida religiosa, na vida consagrada, nós temos alguma importância. Isso agrada o nosso ego, e é normal isso, é normal. Todos nós queremos ser acariciados, todos nós queremos ser amados de alguma maneira, então é muito normal. Mas, se nós olharmos o que devemos ensinar de Deus e praticarmos aquilo que ensinamos, nós de fato seremos grandes. Caso contrário, seremos o menor. E o sentimento de ser o menor não é agradável para nós. Nós queremos ser grandes. Talvez não ser melhor do que alguém, mas nos sentirmos importantes. Isso é, como disse, normal, natural para nós. Mas Deus dá aqui um caminho para nós e que nós precisamos entender. E eu digo mais uma vez, sem vida de oração, sem uma experiência íntima com Deus, sem intimidade com Deus, os mandamentos da lei de Deus e também da igreja serão facultativos na nossa vida. Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Se eu gostar desse, eu cumpro. Se eu não gostar daquele, eu jogo fora. Se nós não tivermos uma vida sincera, de amor a Deus, os mandamentos ficarão distantes de nós. Porém, tudo tem uma consequência. O mandamento que Deus nos dá não foi para nos prejudicar, mas para nos ajudar a fazer o que dizemos. Dizemos que amamos a Deus, e se amamos, cumpramos com os mandamentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,